epistemologia é a parte da filosofia que estuda todo o método científico, como que a ciência se desenvolve, como a ciência formula hipóteses, como a ciência testa essas hipóteses. Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Rodolfo Valentim, eis minha dica desta semana no canal Jornada nas Ciências. O livro é Filosofia da Ciência Natural, do filósofo alemão Karl Hempel. Hempel foi um filósofo que teve uma formação em física e matemática. Ele conviveu com David Hilbert, o grande matemático, na Universidade de Göttingen, e ficou impressionado com toda a construção lógica e axiomática da matemática. Isso deixou ele extremamente impressionado e foi uma influência para a vida toda. Ele também frequentou o Círculo de Pensadores de Viena, que também trouxe grande influência para o seu trabalho. Hempel emigrou para os Estados Unidos em 1937, fugindo da perseguição nazista na Alemanha, e lecionou em diversas universidades, até chegar na Universidade de Princeton nos anos 50. Nos anos 60, ele e outros filósofos formularam um curso moderno de filosofia. Esse curso moderno se baseava numa maneira de explicar filosofia, para os alunos de graduação. O livro de Hempel é extremamente interessante, por quê? Porque ele explora de uma maneira muito interessante uma parte importante da filosofia, que é a epistemologia. A epistemologia é a parte da filosofia que estuda todo o método científico, como que a ciência se desenvolve, como a ciência formula hipóteses, como a ciência testa essas hipóteses e a partir daí para poder formular teorias. Então esse livro tem como característica todo esse caminho. Então ele tem um capítulo que ele fala sobre as hipóteses, que é um capítulo bem interessante. Tem outro capítulo que ele fala sobre a validação dessas hipóteses, como validar, pensando em ciências empíricas e não empíricas. Ele também tem um capítulo interessante que ele fala sobre a confirmação dessas hipóteses, como que você confirma e aceita essas hipóteses. E também tem um capítulo que ele fala sobre o papel na explicação científica, o papel das leis na explicação científica. E aí nos capítulos finais ele fala, por exemplo, sobre teoria e explicação teórica, formação de conceitos e a redução teórica, que é o que chega ao ponto onde você fecha a teoria, Então você torna a teoria, digamos assim, mais bem fundamentada, Porque a ideia também fundamental é você tornar esse número de hipóteses um número suficientemente baixo, de tal forma que você consiga abordar todos os fenômenos relativos a essa área do conhecimento. Então é um livro muito interessante, que ajuda a gente a entender toda a questão da metodologia científica, E ele começa também, tem um aspecto muito legal que ele começa falando sobre a história de Samuel Weiss, que foi um médico em Viena, que estudou a febre puerperal, que era uma febre que acometia mulheres que tinham dado à luz recentemente, e ele mostra no livro, de uma maneira muito clara, muito didática, como Samuel Weiss investigou, e mesmo antes da invenção do microscópio, ele descobriu qual era o agente causador da febre puerperal. É um livro muito interessante, muito agradável de ler, e é uma leitura que eu super recomendo para quem quiser entender um pouco mais de ciência, entender por dentro como a ciência funciona. Então pessoal, muito obrigado, siga a gente no canal, dê os likes, compartilhe e venha conosco nessa jornada.